Olá! O podcast da CEGET Consultoria hoje traz alguns temas que são relevantes para o ano de 2025. Recebemos aqui o Jorge Segetti, CEO da CEGET Consultoria, para uma conversa, um bate-papo sobre os temas relevantes nesse início de ano. Olá, Jorge, seja bem-vindo. Olá, Patrícia. O que não falta é ruídos ou problemas para conversarmos aí do começo do ano. As redes sociais e alguns clientes ficaram bem aflitos aí com algumas notícias. Vamos falar um pouquinho delas. Foram muitas e muitas solicitações de clientes sobre os temas aí que bombaram no início desse ano. E para começar, né, os temas, a gente vai falar de algo que foi e voltou, né, causou polêmica, que foi a Instrução Normativa 2219 de 2024, que acabou de ser revogada, que tratava sobre a questão das instituições financeiras informarem, né, para o Banco Central as movimentações das pessoas físicas e jurídicas, incluindo aí, em especial a movimentação via Pix, que foi o que causou aí a grande polêmica. Então, se você puder falar um pouquinho para nós aí sobre a sua percepção do tema, bacana. Gerou uma polêmica porque é a sensação da sociedade que o Pix não tinha nenhum tipo de controle, que já é por si só um equívoco. Porque toda a movimentação financeira, independente de ser Pix, TED, cartão de crédito, já existe um monitoramento pela Receita Federal. Primeiro, quem tem que ficar preocupado com isso? Quem tem algum tipo de renda não oficial ou não declarada para o imposto de renda. Os demais são controles que já existem. Tá? Os nossos clientes, por exemplo, quando nós fazemos declaração de imposto de renda à pessoa física, nós sempre perguntamos qual é o gasto médio que ele tem ou qual foi o gasto anual dele no cartão de crédito. Porque nós sabemos que a Receita já faz esse monitoramento. Com isso, o Pix era só mais uma forma. Mas, apesar de ser revogado por causa de toda a polêmica que deu aí nas redes sociais, porque começou a misturar que ia ser uma nova CPMF. Sim, que o Pix ia ser taxado como um tributo, né? Não é verdade, nunca foi essa a instrução normativa. A questão é que é monitoramento das operações, mas já existe. Então, quem tem que estar preocupado, já tem que estar preocupado de qualquer forma, não é só por causa do Pix. Acredito que essa revogação abaixou a poeira, mas continuamos aconselhando que todas as movimentações financeiras, cartão de crédito ou outras, sejam movimentações oficiais com reconhecimento dessa Receita. Isso, né? Eu acho que o grande alvoroço foi esse. Primeiro, algumas pessoas entenderam que haveria uma tributação, né, em cima da movimentação via Pix, como era na CPMF, e aí causou um desespero, porque o Pix virou um meio de pagamento muito prático, né, no dia a dia. E outras pessoas preocupadas com a movimentação, mesmo tendo uma origem declarada. Então, eu sou um funcionário CLT, eu sou um microempreendedor individual que emito lá as minhas notas fiscais, ou um empresário que recebo prolabore ou distribuição de lucros, e estavam preocupados com a movimentação via Pix. Não, a sua origem é uma origem já declarada, passível de cruzamento com a movimentação financeira, então não tem porquê, né, se preocupar em fazer um Pix para, né, o filho, para a cantina da escola, né, para um serviço que toma, né, não tem essa preocupação no dia a dia. Eu acho que essa foi a grande polêmica, né, nessa discussão. Eu fazer uma propaganda minha, eu escrevi um artigo chamado A Receita Colocou o Gato no Telhado. Está lá no LinkedIn, depois quem puder dar uma olhada. Mas o gato no telhado dessa instrução normativa é a reforma tributária, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos sim.
Lembrando, né, que em relação a cruzamento de movimentação, a Receita Federal, ao longo do tempo, foi instituindo vários tipos de malha fiscal, que cruzam em especial a declaração de imposto de renda da pessoa física com outras declarações que são de obrigatoriedade de algumas pessoas jurídicas entregarem, né? Esses cruzamentos já vieram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E nós também começamos a receber as notificações dos empresários, né, e das pessoas físicas que fazem o imposto de renda aqui na CEGET, fruto desses cruzamentos, né? Então, agora em fevereiro, nós temos aí uma lista de obrigações acessórias que as pessoas jurídicas, conforme a sua atividade, precisam entregar. Então, até 28/2, nós temos, por exemplo, a entrega da DIMOB, que é uma declaração em que se informa a movimentação imobiliária. Como que isso reflete no imposto de renda, Jorge? Então, nesse caso, toda movimentação que é feita através de uma corretora, tá? Corretora de imóveis, essa empresa ou esse corretor, ele é obrigado por lei a entregar a movimentação dos seus clientes, vamos falar assim. Tem uma locação administrada por uma imobiliária. Ela é obrigada por lei a entregar essa informação para a Receita Federal. Vamos dar um exemplo. A Patrícia alugou um imóvel meu. E nós temos aí uma imobiliária que cuida disso. Essa imobiliária tem que declarar que eu recebi e a Patrícia pagou. Então, essas informações já há bastante tempo já está dentro da base da Receita Federal. O ano passado, essa informação já começou a aparecer diretamente para quem puxou a pré-preenchida. A declaração pré-preenchida, você já trazia, ele já traz hoje a informação, por exemplo, de quanto que a Patrícia pagou e para quem que ela pagou esse imóvel. Esse aluguel. É importante que as pessoas saibam que as imobiliárias são obrigadas a fazer isso. Então, não tem uma opção de deixar de fazer. Sim. Essa informação pode ser retificada? Pode ser retificada como qualquer outra declaração. Mas é muito importante, nesse primeiro mês, agora estamos em janeiro, falar com as imobiliárias, conferir bem essas informações, porque eles vão entregar e essa informação vai ser base para a sua declaração de imposto de renda. Perfeito. Então, é uma informação que hoje já vem na pré-preenchida, né? Que é acessada via o certificado digital ou senha Gov, que essas informações já vêm automática para a conferência do contribuinte também para entregar a declaração de imposto de renda. Uma que também é muito clássica, já bem mais antiga, também sujeita a multa caso não seja feita a entrega, é a DIRF, né? Que já é bem comum nossa e que gera, em especial, os informes de rendimento, tanto dos colaboradores das empresas, quanto do Prolabore, da distribuição de lucro dos sócios, e que já é uma declaração que gera malha há algum tempo, né? A DIRF já é bem antiga, ela vem sendo aperfeiçoada com todos os controles da Receita. Hoje, por exemplo, os clientes que nós fazemos a folha de pagamento aqui, né, que tem a folha dos seus empregados e a folha de Prolabore. Então, essa DIRF nós entregamos como parte do nosso serviço, mas o resultado dessa entrega é o que vai para a declaração das pessoas físicas. Sim. Quando você puxa a informação da pessoa física, ele já traz todas as fontes de renda declaradas nas DIRFs para aquele CPF. Uma coisa importante, Patrícia, que dá muita confusão na hora da da declaração de imposto de renda, é o seguinte: nós estamos falando da DIMOB. Sim. Então, a imobiliária declarou que a Patrícia pagou ou recebeu um aluguel. Se a Patrícia for uma pessoa jurídica, essa informação também vai na DIRF
dessa pessoa que pagou o imposto de renda porque teve retenção na fonte. Sim, né? Porque aí, nesse tipo de locação e que envolve o locatário, pessoa jurídica, né? Isso. Aí tem a retenção na fonte, a previsão da retenção da fonte de imposto de renda e aí, consequentemente, a informação na DIRF. Aí nós envolvemos 3 pessoas. A imobiliária, a empresa que paga o aluguel, Sim, e a pessoa física que recebe. Se esses 3 não informarem a mesma coisa, cai na malha. Cai na malha. Se a imobiliária declarar um valor diferente da empresa que pagou o aluguel, vai cair na malha. Mas e a pessoa física ele faz o abatimento da taxa da imobiliária. Porque a imobiliária cobra aquela taxa de administração, geralmente 6%, né, mas a negociar, e aí ela tem que informar o quanto foi o aluguel, o quanto ela cobrou de taxa de administração e qual, teoricamente, é o líquido que o locador está recebendo. Isso. Essa informação tem que bater nas 3 pontas, porque senão todo mundo fica na malha. Todo mundo fica na malha e fica aquela ligação, né, de um para o outro, e liga para contador da imobiliária, e liga para o contador que fez o imposto de renda, ou a DIRF, e vira aí um tormento. É melhor verificar antes, né? Por isso que é muito importante essa fase, né? Sim. Essa fase, porque ajusta, vê se todo mundo está com os mesmos valores. Contabilmente a gente fala conciliação. Sim. Fazer as conciliações entre as partes. Sim, uma outra obrigação acessória, uma outra declaração que também tem prazo de entrega para fevereiro é a DEMED, que eu acho bem interessante, em especial para diminuir um pouco do trabalho dos contadores, porque são as informações que são prestadas pelas empresas e seguradoras de saúde, né? Em relação aos planos de saúde contratados, quem contratou, quanto pagou no ano, porque essa questão das despesas médicas, em geral, elas são bem sensíveis em termos de malha de imposto de renda, tanto em questão das contratações de seguro-saúde, né, plano de saúde, quanto também dos recibos médicos. Esse daqui talvez é onde a Receita tem a maior lupa. Por quê? Porque não tem limite de abatimento. Sim, diferente, como, né, educação, por né? exemplo. Então, a educação lá tem um limite, mas despesas médicas ou plano de saúde, você não tem limite de abatimento da base do imposto. Então, a Receita fica bem de olho, saber que eu estou abatendo do meu imposto, ele quer saber se o médico pagou o devido imposto sobre aquele serviço prestado. Com isso, quais são os problemas que nós temos aí? As pessoas precisam ficar atentas de terem os recibos primeiro, tá? Depois tem uma novidade aí para a gente falar sobre os recibos médicos, mas referente a 2024, ela tem que ter os recibos, ela precisa controlar se ela pediu reembolso e se recebeu o reembolso total ou parcial daquele recibo. Sim. E é muito importante que esteja no CPF dela. Essa é uma grande confusão que acontece. Planos de saúde, principalmente. Eu faço um plano de saúde numa PJ. Sim, uma empresa, lá para os sócios e tudo mais. Às vezes, por quê? Porque alguém falou que era melhor, era mais barato que aquele plano de saúde fosse numa PJ. Que o coletivo geralmente é mais barato que o individual, contratação individual. Muita gente abriu o MEI só para isso. Certo. Aí o que acontece? Você não pode abater na pessoa física, porque o plano está em nome de uma MEI. Está sendo custeado pela empresa e não pela pessoa física. Isso tem dado bastante problema. Mas quem paga é a empresa, mas tem lá todos os sócios, funcionários. Primeiro, para ter um plano de saúde empresarial, você precisa ter um empregado, para ser considerado que o sócio também receba. Porque se for um plano
só do sócio e da família dele, hoje a Receita glosa essa informação. Você teria que entrar na justiça com uma série de coisas para poder validar esse plano de saúde como despesa da pessoa física. Certo. É muito importante que as pessoas saibam que as despesas do plano de saúde têm que estar em nome da pessoa física e comprovar que quem está tendo aquele custo, quem está pagando aquele plano é a pessoa física. Funcionário, por exemplo, parte é descontado do salário dele. Sim. O que ele pode abater é só o que é descontado. Só o que é descontado, que a empresa subsidiou. Não é abatido. Certo. A mesma coisa com o sócio. Aí você fala assim, mas como que o sócio faz se é a própria empresa? Então, as informações precisam estar muito claras nas declarações para que a Receita entenda que aquela despesa médica é do sócio. Tem muito questionamento também médico particular. O médico tem que declarar aí na DMED o seu CPF para que a Receita reconheça esse seu recibo. Mas eu tenho o recibo e o médico não declarou. É bom você confirmar com o médico que aquele recibo está sendo declarado para que, de fato, você possa abater. Senão, você vai cair na malha fina mesmo. Quando a gente fala de DMED, nós estamos falando muito sobre uma pessoa jurídica declarando. Então, consultórios, né, e clínicas, né, porque aí nós estamos falando aí de todas as categorias médicas organizadas em uma empresa, em uma sociedade. E aí nós tínhamos aí em aberto a questão dos profissionais que trabalham como pessoa física, né? Então, os médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais que trabalhavam como pessoa física. E aí não tinham essa obrigatoriedade de entregar a DMED. E aí ficava ainda esse limbo, porque alguns profissionais preferem trabalhar em nome próprio. E aí a novidade é que por conta disso, a partir de 1º de janeiro de 25, foi criada a obrigatoriedade do recibo eletrônico, um recibo de saúde em formato eletrônico, em que esses profissionais, pessoas físicas que trabalham, né, como pessoas físicas, também informarão, através desse recibo eletrônico, os dados da pessoa que está contratando esse serviço. É o fim das malhas de despesas de saúde? Eu acho que não é o fim das malhas, mas é pelo menos a eliminação desses conflitos. Porque o médico, apesar dele não ter obrigatoriedade da DMED, pessoa física, ele tinha que declarar o CPF do paciente, o recibo, né? O recibo que ele emitiu, na declaração dele de pessoa física dele. Sim. Como receita. Então, rendimento de pessoa física. Rendimento de pessoa física no livro caixa, que a gente chama. Perfeito. Tecnicamente. Então, o médico, mesmo na pessoa física, ele não tem a DMED, mas ele tem que declarar na declaração do imposto de renda da pessoa física. Isso dá um problema até hoje, que é o quê? Porque as duas declarações são entregues ao mesmo tempo. Sim. No mesmo período, vamos dizer assim. Sim. E às vezes o médico não é obrigado a fazer no primeiro dia do prazo. Vai para o último, 31 de maio. Então, até 31 de maio, a declaração da Patrícia, que foi entregue lá no dia 15 de março, que agora mudou o período, então no dia 15 de março abriu para entrar em declaração. A Patrícia já foi lá, declarou todos os recibos médicos que ela tinha. Só que eu, Jorge, médico, não fiz a minha declaração pessoa física ainda. Perfeito. O que vai acontecer? Você vai pesquisar daqui 24 horas a sua declaração, você está na malha. Por quê? Porque o recibo do médico não foi, a declaração do médico não foi entregue e não tem esse cruzamento. Sim. Com a modalidade agora exigindo dos médicos que eles emitam o recibo de forma no site da Receita, isso vai eliminar essa malha, essa falsa malha, vamos chamar assim. Sim, que é um aguardo do término da entrega das informações. Tá? Então, muita gente fica na malha durante o período da declaração, porque o médico dele ainda não entregou a pessoa física dele, por isso que dá essa malha.
Com a entrada desse recibo eletrônico, que nós estamos acostumados com as notas fiscais eletrônicas, as pessoas físicas vão ser pessoas físicas obrigadas a esse recibo, que é de saúde, vão ser obrigadas a fazer o recibo eletrônico. Essa é a novidade, mas isso é para 2025 para os profissionais. Então, as pessoas físicas que forem pegar recibos esse ano já vão sentir que os médicos vão entregar esse recibo eletrônico. Se não entregar, converse normalmente com a secretária do médico para que esse recibo seja eletrônico, para não ter problema na malha. Que é assim, né, o ano que vem, em 2026, quando a declaração for referente a 2025, esses recibos já vão ser reconhecidos automaticamente. Com a informação aí junto com as seguradoras, o cruzamento de reembolso vai ser muito mais preciso, vamos chamar assim. Sim, com certeza. Bom, como a ideia desse nosso podcast é trazer, né, as principais atualizações dentro do mês, né, a ideia é que nós façamos aí todo mês um podcast um pouco mais curto, né, entre eu e o Jorge, para falar sobre essas atualizações. A bola da vez também é a aprovação do texto final da reforma tributária, né, que foi agora publicado no dia 16 de janeiro, a Lei Complementar 214 de 2025, que traz aí realmente a instituição dos novos tributos, então CBS, IBS, Imposto Seletivo, e a regra do jogo, né? A gente estava trabalhando todo esse tempo com um projeto de lei, você acompanhando bastante, fizemos aí uma palestra para os nossos clientes, né, e também para os nossos colaboradores e parceiros. Tivemos essa oportunidade de nos reunirmos para falar sobre o que deveria ser, né, o que poderia ser, o que entendíamos que seria aprovado. E o texto final saiu, o texto final tem 544 artigos, muita lição de casa. Mas como nós estamos falando aí muito sobre essa questão de movimentação financeira, cruzamentos, então eu queria que você falasse um pouco aí nesse nosso primeiro podcast em que a gente está tratando sobre o texto aprovado da reforma, o que você acha mais relevante dentro deste cenário de cruzamento, de movimentação financeira no texto aprovado da reforma? Assim, Patrícia, é muito engraçado, porque na mídia, a reforma está sendo falada sobre a alíquota da carne, a alíquota entrou na cesta básica, não entrou, vai ser 27,5%, vai ser 28%, vai ser 26,5% e assim por diante. Então essa discussão é o que acontece aí na mídia, nas redes sociais. O que pouco está se debatendo é um termo em inglês que eu tenho até dificuldade de falar, que chama split payment. Isso mesmo. Que o nosso português aqui é divisão de pagamento. Isso mesmo. Isso já deve entrar em vigor em 2027. Não sabemos se em 2026 vai ser possível, mas pode ser que o governo já crie esse mecanismo. Aí sim, é a história que eu estava falando do artigo que o gato subiu no telhado. Por quê? A Receita Federal, quando falou que vou fiscalizar o PIX, ou vou controlar o PIX, ela quis dizer o seguinte: olha, toda movimentação eletrônica está sujeito, toda a movimentação comercial está sujeito a pagamento de impostos. Uhum. Então, se eu contratei a Patrícia como minha advogada e paguei a Patrícia por esse serviço, a Patrícia tem que me dar ou uma nota fiscal, se for do escritório, ou vai me dar um recibo da prestação de serviço. E a Patrícia, nesse momento, tem que pagar os tributos que ela deve. Perfeito, na modalidade em que eu preferi me organizar, ou em sociedade conjunta, ou individual, ou autônoma, na modalidade em que eu presto o serviço. Então, você é uma prestadora de serviço. Vamos tirar a Patrícia, vamos pegar uma
comum que a gente faz, manicure, por Sim, exemplo. sim. Tá? A gente vai, as mulheres vão muito em salão e fazem lá o pagamento do serviço. No ato desse pagamento é o que vai existir o split payment, que é a divisão do pagamento. Então vamos imaginar que você foi fazer um cabelo, unha, não sei o que, vai gastar lá. Outro dia eu fiquei assustado, mas vamos falar em R$100 só para a gente fazer o número. Fazer o número redondo. Eu tenho 3 mulheres em casa, você imagina quando eu fico assustado quando elas vão no salão. Totalmente. Mas, aí, o que acontece? R$100. Na hora que eu for pagar esses R$100, sendo uma movimentação comercial, aí vai ser exigido o pagamento do imposto. Perfeito. Então, eu, Jorge, fui pagar o salão R$100 e o imposto for 26%, eu vou pagar R$126. Nesse momento, R$100 vai lá para o salão e R$26 vai direto para o governo. Isso é o chamado split payment. Por isso que eu escrevi que o gato subiu no telhado. A Receita está avisando, olha, a partir de um determinado momento, não sei se 26 ou 27, qualquer relação comercial, Pix, cartão de crédito, débito, boleto, qualquer transação comercial vai ter o destaque do imposto. E quando quem estiver pagando por aquele produto ou serviço vai pagar o imposto a mais ali. Vai começar com uma divisão entre federal e estadual, mas essa é uma preocupação muito importante para tanto os prestadores de serviço quanto os comerciantes, os empresários que mexem no comércio. Por quê? Porque a partir de 26, e aí é certeza que é em 26, você vai precisar ter 2 preços na nota fiscal. Sim. Provavelmente 2 preços no recibos também. Quais são os 2 preços? É o preço atual, que você já pratica. Que são os tributos por dentro, né? Calcula-se o custo e os tributos e chega-se a um valor final de venda, um preço de venda do produto ou do serviço. Porque hoje você pega os R$100 e abate os impostos e sobra para você lá R$90, R$95. Perfeito. Tá? É o que a gente chama imposto por dentro. A partir de janeiro de 26, eu vou ter que ter esses R$100, que é o que eu já pratico hoje, e vou ter que saber qual é o meu preço sem imposto. Então, o meu preço sem imposto é 95, então vai ter um preço R$100 e um preço 95. Primeiro, por que isso é muito importante? Você tem que saber quanto de imposto você tem em cada produto, serviço que você presta. Então, o preço de custo vai ser muito importante. Na nota fiscal, tendo essa informação, a gente não sabe ainda como vai ser essa informação, porque qual modelo, né, de nota vai ser desenvolvido. Mas nós sabemos que o Banco Central está envolvido, a Receita Federal está envolvido com isso. Provavelmente vai ter mais um campo. Você vai ter esses 2 preços, porque em 26 já vai ter 1% que vai ser aplicado por esse preço por fora. Você vai ter que abrir para o seu cliente qual que é o seu preço com imposto e o seu preço sem imposto, para que você possa fazer a devida negociação. Para mim, essa é a preocupação do momento. Perfeito. A alíquota que vai ser, os abatimentos vão ser importantes, mas nós precisamos saber qual que é o nosso preço com imposto, o nosso preço sem imposto. E as pessoas físicas normais que vão contratar os serviços precisam saber que a partir de um determinado momento, na hora que você fizer o pagamento, aquele valor combinado vai ser acrescido de mais um percentual de imposto. Perfeito. É muito comum para quem já teve a oportunidade de viajar fora do país,
na maioria dos países da Europa, Estados Unidos, já funciona assim. Você vê lá o preço ia falar na gôndola, coisa ali antiga. Você vê lá o preço na prateleira ou no expositor, você vai ver o preço, só que na hora que você vai passar no caixa, sempre é acrescido com o imposto daquele país ou daquela região que você está comprando. Essa é a grande preocupação. Mas temos bastante coisa para falar de reforma. Vamos estudar esses 500 e poucos artigos. Dentro desses artigos tem linhas, não sei o que, um monte de coisa. E vamos todo mês trazer um pouco mais da reforma. E, com certeza, nosso departamento de consultoria está aqui para isso. Mas também acho que não é o momento de a gente sair correndo com isso. Vamos entendendo, em casos, nós vamos falar com cada cliente, a nossa equipe, nós dois pessoalmente, nós vamos falar com cada cliente sobre isso, para que vocês saibam como vai ser o impacto da reforma para cada um de vocês. E aí, obviamente, né, fazendo essa indexação da nota fiscal, do documento fiscal com o meio de pagamento, os cruzamentos extras, né, ficarão somente naquilo que realmente não foi emitido documento fiscal, e as transações entre particulares vão estar um pouco mais amparadas, né, nesse sentido, mas o cruzamento fica para isso, né, para aquilo que não tiver documento fiscal indexado à operação ou meio de pagamento. Se você fizer qualquer transferência, por qualquer modalidade, para uma pessoa jurídica, se você não é sócio dessa pessoa jurídica, você está fazendo o quê? Uma compra ou uma contratação de serviço. Exato. Eu posso estar emprestando dinheiro para essa pessoa jurídica? Pode. Só que se eu estou emprestando, o empréstimo também tem tributação. Se eu estiver doando, também tem tributação. Exato. Então, qualquer transferência das pessoas físicas para a pessoa jurídica é uma transação comercial. Exato. A não ser que seja do próprio sócio, né? Que aí pode ter umas outras coisas. Mas a questão de não declaração da renda vai ficar muito mais complicado em todos os sentidos. E as pessoas físicas que receberem essa movimentação, eu vou transferir para a Patrícia um dinheiro, por quê? Porque eu gosto da Patrícia? Né? Só porque a Patrícia está comigo há 25 anos. Não, então eu vou fazer uma doação. Se for doação, é tributado. Se não, é uma prestação de serviço. E aí vai ter outra tributação. Vamos ver, é importante que as pessoas saibam isso. Para mim, é o que a mídia não está discutindo. Está sendo discutido nos grandes fóruns técnicos, mas na grande mídia isso ainda não está difundido. E para mim é a grande preocupação que nós temos que ter. Principalmente para o consumidor, que vai ter que se adaptar e a entender que o valor da contratação do serviço ou o preço de compra vai ser acrescido de tributos ali no momento do caixa, ali do pagamento final, e é uma mudança de cultura, né, que nós vamos ter que se adaptar aqui no Brasil, para quem não está acostumado com esse tipo de contratação. Bom, Jorge, muito obrigada. Obrigado a você, Patrícia. Eu acho que esse bate-papo vai ser importante a gente fazer mensalmente. Sim. Porque a reforma começa agora e é previsto até 2033. 2033, com o término do... 32 termina, né? Então, efetivamente... em 33. Então, temos bastante coisas. E uma coisa que, infelizmente, não mudou. Vai continuar tendo mudança nos outros impostos, como ainda, mesmo com toda a adaptação que temos que fazer à reforma, o governo federal, estadual, municipal, pode continuar mudando as leis atuais. Isso complica bastante. Complica. Já vimos isso, né? Nesse início de ano, renovação de incentivos, benefícios fiscais alterados. Então, muito trabalho aí para os contadores. A reforma vai trazer ainda muito mais trabalho para nós. Vamos debater isso toda semana. Estamos atentos. Fora o trabalho aqui da CEGET, eu tenho um trabalho voluntário no Sindicato das Empresas de Contabilidade, e lá nós conseguimos acompanhar
algumas coisas até previamente antes das mudanças. Vamos sempre trazer isso aqui para você, se você deixar eu vir todo mês aqui. Com certeza, convidadíssimo. Muito obrigada. Obrigado a você. O podcast da CGET Consultoria fica por aqui. Dúvidas, questionamentos podem ser enviados para o nosso departamento de consultoria. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada.